Muito bem, todos me ouvindo? Luciano, Eduardo, Débora, Sim. Karen, me Sim, ouvindo? tudo certo. Boa tarde a Boa todos. tarde. Muito bom, ótimo. Pontualmente às 16 horas, vamos começar o nosso webinar de hoje, dando uma boa tarde a todos. Já estamos online aí para a transmissão desse webinar. Meu nome é Wesley Duarte, eu sou sócio fundador do escritório Duarte Tonetti Advogados, que é referência na atuação para o mercado PET. Temos uma equipe multidisciplinar composta por 60 profissionais, são 17 áreas de especialidade e focamos em estratégias jurídicas que permitam o fortalecimento das empresas com foco na prevenção. Eu quero começar agradecendo a todos que estão nos assistindo e dizer que é um grande prazer realizar esse webinar direcionado ao setor PET, ainda mais pela relevância que os números desse segmento representam para a nossa economia. Vejam que esse mercado ele vem crescendo a cada ano. Em 2019, houve um crescimento de aproximadamente 5% em relação ao ano anterior. A quantidade de lojas do varejo especializado no Brasil também vem crescendo. Atualmente, são cerca de 31.640 lojas. E o Brasil assumiu a segunda colocação entre os países que mais faturam com o setor PET, ficando atrás somente dos Estados Unidos. E importante ressaltar que até 2016 o Brasil sequer figurava entre os 10 primeiros. Então, em nosso webinar de hoje, diante desse cenário de pandemia, nós abordaremos alguns dos desafios de gestão administrativa e gestão jurídica para o segmento PET, para que possam superar a crise e se manterem bem no período pós-crise. E para desenvolver esses temas com vocês, eu tenho a honra da participação do Luciano Fagliari, presidente da Pet Society, que é uma das mais reconhecidas marcas de higiene, embelezamento e saúde animal. Pelo escritório Duarte Tonetti Advogados, teremos a participação do Eduardo Rodrigues, que é sócio da área tributária, da Débora Piquete, que é coordenadora do consultivo trabalhista, e da Karen Ebaide, que é sócia da área de contratos e consultivo civil. Cada um deles vai ter um prazo de 15 minutos aproximadamente para a explanação, e todos vocês poderão fazer perguntas pelo Q&A. Q&A é para quem ainda não está muito acostumado com essas plataformas. Na parte inferior do vídeo de vocês tem uma aba com a letra Q e a letra A, que é Question and Answer. Por ali vocês clicam e vão poder enviar todas as suas perguntas, que serão respondidas ao final do nosso webinar. O que não for possível pelo tempo vai ser respondido diretamente para o e-mail dos participantes, ok? Vamos lá. Então, feita essa breve introdução, eu vou começar com o Luciano Fagliari. Luciano, agradecendo mais uma vez por toda a sua atenção, pela disponibilidade e já fazendo os seguintes questionamentos. Eu queria que você explicasse um pouco para os nossos participantes sobre o tamanho do mercado PET no Brasil e o que mudou com a crise, primeiro ponto. Segundo ponto, quais são os seus desafios como gestor de uma respeitada empresa do setor e quais as dicas que você poderia dar aos participantes para superar esse momento de crise e poder buscar novas oportunidades. Luciano, meu agradecimento mais uma vez, você fica agora com a palavra. Ok, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado, Duarte Tonetti, pelo convite. É um prazer e uma honra também estar com vocês, colaborando com o dia de hoje. A gente vai passar um pouco agora alguns dados do mercado PET. Wesley, se poder compartilhar a tela, por favor? Então, falando um pouco do mercado PET mundial, muitos que estão nos ouvindo agora já estão com algumas informações a respeito do mercado PET, mas é mais para uma introdução mesmo, nesse primeiro slide, a gente mostra o faturamento em dólar no mercado PET mundial, que em 2017 estava 120 bilhões, hoje está em torno de 130, e a gente vê os Estados Unidos em primeiro lugar, mas o Brasil em segundo lugar. Então, assim, nós temos 200 países no mundo e o Brasil é o segundo em faturamento do mercado PET, mas não só em faturamento também. Nós temos várias áreas
do mercado pet aqui no Brasil hoje que estão mais desenvolvidas do que em outros países, né? Por exemplo, a área de banho e tosa no Brasil, ela é bem mais desenvolvida do que nos Estados Unidos, bem mais desenvolvida que nos países da Europa. Então, o mercado hoje brasileiro, ele ocupa a segunda posição mundial, e isso é uma coisa que a gente vai mostrar no próximo slide, mas é uma coisa que é um crescimento consistente. Vamos ver o próximo slide. Vamos lá. Ele fala do mercado pet brasileiro, né? O mercado pet brasileiro, uma característica dele é o crescimento contínuo. Isso é muito bom. Quando a gente vê uma fotografia dessa, dá uma tranquilidade e mostra também, né, como a gente pode esperar, né, o que a gente pode esperar do mercado pet no futuro. Então, nós temos aqui o ano retrasado, um faturamento de 34 bilhões de reais, aí no caso é em reais, no varejo, né, a preço de varejo, e o crescimento esperado para o ano 2019 foi em torno de 5%, o que nos dá um faturamento aí no ano passado, né, de 36 bilhões, em torno de 36. E olha, quando a gente coloca 6 anos aqui, mais 2019, nós estamos vendo 7 anos de um crescimento consistente. Isso é uma coisa muito positiva, né? Uma coisa que poucos mercados conseguem manter. O próximo, Wesley. Aqui um pouco de como é composto esse mercado pet brasileiro no varejo, da onde vem esses 36 bilhões, mais ou menos, de faturamento do ano passado. Boa parte veio da área de pet food, alimentação animal, né, alimentação para os animais de estimação, vendas de animais, serviços veterinários, serviços gerais, produtos veterinários, pet care, e banho tosa está envolvido aqui em serviços gerais, pet care, né? E também o comércio eletrônico. Então, tem várias áreas dentro do mercado pet e cada área tem a sua característica, né? E cada área tem seu grupo de fornecedores, tem sua forma de atuação no mercado também. O próximo. Aqui falando um pouco agora do número de animais de estimação que nós temos no Brasil. Está em torno de 145 milhões hoje, 54 milhões de cães e 24 milhões de gatos. Esse número, também comparado com outros países, é um número muito relevante. O Brasil está entre os maiores do mundo em termos de animais de estimação. É a própria característica, acho, né, do povo mais latino, que gosta de cuidar também, né? E isso também é um dado que fortalece, não é só em faturamento, não é só na qualidade do serviço, mas também, né, no número de animais de estimação. E com crescimento médio de 5%. Também é um crescimento consistente. No próximo slide, a gente tem aqui, essa informação é bastante importante, porque ela mostra o número de lojas que nós temos no varejo pet especializado no Brasil. Então, praticamente 32 mil lojas, e nessa pirâmide aqui, existe a segmentação por porte de loja. Então, nós temos 172 lojas que eles chamam de mega stores nacionais, que são as grandes redes, como Pet, Cobase. Elas possuem faturamento acima de 750 mil reais por mês, né, e acima de 20 funcionários, muitos com mais de 100 funcionários. E representam, em número de lojas, 0,5% do total das lojas do Brasil, e em faturamento em torno de 6%, 7%. Então, mostra que o mercado brasileiro ainda ele é bastante pulverizado, né? Não existe a concentração como existe em alguns países, onde 4 ou 5 redes têm 50% do mercado. Aqui é uma situação bastante diversificada. Em amarelo, nós podemos ver aqui que tem 400 mega stores regionais, que são aquelas redes, né, regionais que possuem em torno de 5 a 10 lojas. Elas possuem faturamento de 250 a 750 mil reais. É um grupo importante, porque são empresas de destaque, né, na sua região. E o grupo aqui em azul claro, com quase 6 mil lojas, também é um grupo muito forte, porque são empresas já consolidadas, são pet shops de médio porte com faturamento acima de 100 mil reais, até 250 mil,
em torno de até 20 funcionários. Então, essas empresas são empresas, é um grupo super importante, porque já são empresas solidificadas, são empresas que já passaram por várias experiências e que hoje elas são também destaque nas suas cidades. E, por último, que é o grande grupo, em torno de 25 mil lojas, são as lojas de menor porte, né, os pet shops de vizinhança, que possuem um faturamento de até 100 mil reais. Né? É o grande número, né, do grupo de lojas no Brasil, mas o mais importante o mercado brasileiro ele é bastante pulverizado, ele oferece oportunidade para todos. O próximo. Na verdade, agora a gente terminou de falar sobre os dados de mercado, e voltando ao que o Wesley me perguntou em termos de o que mudou com a crise, a gente ainda, né, não terminou a crise, né, ainda estamos vivendo a crise, mas, assim, inicialmente foi um grande choque para todos, né? Foi uma surpresa até pela rapidez, né, com que tudo aconteceu. Né? A gente já teve outras crises econômicas, mas nada comparada a essa crise sanitária, né, onde simplesmente fecharam-se as lojas de um dia para o outro. Então, assim, foi assustador no começo, né? Passou essa primeira fase, né? A gente teve muitas mudanças, né? Mudanças na nossa rotina pessoal, mudanças nas nossas rotinas profissionais, uma preocupação muito grande, né? Com tudo, né? Preocupação com finanças, preocupação com saúde, né? Preocupação com a família, né? Mas, assim, certamente esse período ele vai ficar marcado nas nossas vidas, para sempre, para que a gente conte para os nossos netos, né? Vai para o currículo, né, de todos nós, né? Como uma experiência dura, mas uma experiência que nós vamos ultrapassar, né? Agora, uma coisa importante nessa crise, e que foi surpresa para muita gente, eu recebi, né, várias colocações nesse sentido, de amigos de outros mercados, né, foi que o mercado pet foi considerado mercado de atividade essencial pelos governos. Isso foi bastante positivo para o mercado pet, né? Não só para a imagem, né, da área pet, né, que fortaleceu bem mais a imagem, fortaleceu bem mais, né, a atuação das lojas, né, de pet, para quem atua no mercado pet, para os profissionais do setor, né, foi uma valorização, mas também gerou a oportunidade, né, de não ficar totalmente paralisado. Isso é muito bom, porque vários outros setores, né, eles tiveram paralisação completa, estão paralisados até hoje. Não está sendo fácil para o setor pet, claro que todo mundo teve aí queda de faturamento, mas outros setores sofreram muito mais, né? Agora, falando um pouco do papel do gestor durante a crise. Aliás, não é nada fácil o papel do gestor numa crise dessa. O gestor que é dono de uma empresa, o gestor que é um gerente, o gestor que é líder de pessoas. Porque, mesmo com toda essa dificuldade, ele precisa se manter forte, o que não é fácil, né? Então, a questão de olhar de forma diferenciada para uma crise dessa faz toda a diferença, né? A crise, normalmente, né, as crises, elas são feitas de algumas fases, né? Então, a primeira fase foi assustador, a gente foi se adaptando, né? E a gente passou por uma fase intermediária, né, que foi a questão da gente conseguir sobreviver. Essa é a grande verdade, né? Foi conseguir sobreviver. Depois, a gente está numa fase agora onde o tempo já passou, né? São praticamente 2 meses, né? Já passou a fase, vamos falar assim, de chorar. Então, a gente agora, na verdade, precisa começar a olhar para frente, principalmente quem está em cargo de liderança, né? Agora é hora de agir com tranquilidade, e que não é fácil, mas pelo menos demonstrar essa tranquilidade, né? Agir com inteligência, né? Pensando nas diversas saídas, né, e caminhos, né, para que, no fim, e que provavelmente estaremos chegando no fim dentro de algumas semanas, as empresas, né, e as pessoas, as nossas empresas, nossos amigos, profissionais, colaboradores, saiam o menos machucado possível. Todo mundo vai sair machucado, mas que a gente consiga sentir o menor impacto possível, né? Independente da fase, como se trata de uma crise sanitária, uma crise de saúde, é muito importante, agora, como foi até hoje, e também nas próximas semanas, mesmo voltando à atividade, a questão de cuidar
da saúde das pessoas, dos funcionários, para evitar contaminação, da família, de tudo. Não adianta que, por um bom tempo, ninguém vai ficar saindo em supermercado sem máscara. Não vai. Né? Mudou. Nas nossas empresas, mesmo reabrindo, vai ser de forma diferente. Então, a gente precisa ainda, por um bom tempo, né, com relação ao vírus, manter a saúde em primeiro lugar. Né? Não dá para sair voltando à atividade como era 2 meses atrás, 3 meses atrás. Né? Não vai ser assim. Né? E uma coisa que a gente pode falar em termos de administração da empresa, da parte interna nossa, né, de gestores das empresas, com relação à parte financeira. Então, uma sugestão, né, se me permite, uma sugestão que eu dou para todos em termos de líderes, centralizarem as despesas, centralizarem a aprovação de gastos, de qualquer valor de gasto, né, entre o pagamento e como fazer o pagamento para a negociação com seus fornecedores e também novos gastos, né? Pensar muito bem o que gastar agora e no que gastar. Precisa ser feito tal gasto agora? Não pode ser postergado para o segundo semestre? A empresa vai parar ou ela já está parada, então não gaste nada. Isso a gente fala na empresa, mas também fala, né, no nosso orçamento familiar. Né? O que precisa ser pensado agora é uma forma simples, é uma forma econômica, né, de levar a vida na empresa como pessoa jurídica e como pessoa física também. Então, a questão não gaste naquilo que não for urgente. Né? E outro ponto importante que eu coloquei aqui é com relação às pessoas, né? Não só os familiares, mas também os colaboradores. E no caso dos colaboradores, é um bom momento, né? Como nós estamos fazendo neste momento aqui, é um bom momento para treinar, para preparar a sua equipe, né? Em termos assim, de voltar mais fortes em termos de organização interna do que quando começaram a crise. Então, muitos colegas, né, estão revendo seus processos na empresa, revendo as formas de atuar, revendo a posição das pessoas, né, os procedimentos internos. Quer dizer, é uma hora muito boa agora, né, para envolver os seus colaboradores no sentido de preparar a empresa para prestar um serviço melhor quando a crise terminar. Né? E no caso do líder, como eu já falei, fica o exemplo, né? Fica a mensagem de que o líder ele tem que dar o exemplo. Ele precisa tomar atitudes, né? Ele precisa mostrar o caminho. E é o papel, né? Tem o ônus e o bônus, né, dos cargos de liderança. E, neste momento, um dos ônus é mostrar o caminho, né, e transmitir tranquilidade e, principalmente, né, cuidar das relações humanas, né, porque tem gente que está estressada, tem gente que está com 1000 preocupações, mas a função do líder como um pacificador, né, buscar a harmonia, né, na relação entre as pessoas, né, trazer tranquilidade para o seu time. Agora, falando um pouco do futuro, né, daqui para frente, como a gente pode, né, olhar e como a gente pode, vamos pensar assim, posicionar a empresa, né, saindo desse momento difícil, que foi uma tormenta. Então, o nosso navio, que é a empresa, conosco juntos, né, ele está atravessando, né, uma tempestade, e a tempestade vai passar. E quando ela passar, a gente sabe que ela provocou mudanças. Toda crise provoca mudanças. E essas mudanças, elas permitem, né, oportunidades. Isso é em qualquer crise, de qualquer característica, né? Na maioria dos segmentos, ela traz oportunidades, né? De alguma forma, traz oportunidades. O mais difícil é enxergar as oportunidades, mas, por exemplo, se a gente pegar durante essa crise especificamente, né, até agora e o que vai continuar daqui para frente, setores como delivery, por exemplo, né, vendas pela internet, cresceram e vão se consolidar. Tanto essas entregas de delivery, como também as vendas pela internet, o e-commerce, né, eles vão continuar forte, independente da crise. Depois, a crise ela provocou, né, uma chacoalhada no momento que esses mercados, quem estava preparado, por exemplo, para a venda pela internet, está saindo bem, né? Quem não estava, está correndo atrás, e em termos de delivery para restaurante, para outras coisas também, né? E algumas atividades
elas saem prejudicadas. Tudo que, por exemplo, gera aglomeração, como cinema, né, como academias, essas áreas vão sofrer mais. Então, em resumo, nós temos algumas áreas vão sair ganhando, outras áreas vão sair perdendo. E, né, como os pet shops, né, o setor pet pode tentar tirar proveito disso. O que a gente sabe é que alguns hábitos, né, e algumas atitudes, né, vão mudar nos consumidores, né? Muitos hábitos vão mudar para sempre, né? E a gente sabe que essas mudanças podem afetar o setor pet, né? Uma coisa que a gente tem, por exemplo, é que as vendas, né, pela internet de produtos pet, elas vão continuar crescendo. Então, se a sua loja, né, ou uma distribuição, ou uma loja de varejo, né, se não tem a venda pela internet, ou não tem uma parte forte, um tempo, uma energia gasta em mídias sociais, em tudo isso, é importante fortalecer essa área. É importante fortalecer porque não tem volta. Não tem volta porque houve uma aceleração também no número de acesso, de pontos de acesso de internet no Brasil. As empresas de infraestrutura de TI, elas avançaram muito nos últimos 2 anos e até bastante também nos últimos 3 meses. Então, nós temos muito mais brasileiros conectados, principalmente pelo smartphone. Isso não tem mais volta. Então, as empresas precisam se preparar para essa, vamos falar assim, é uma transformação digital, né? Não tem jeito, né? Infelizmente é assim, não tem jeito e ninguém duvida que isso veio para ficar, né? Por exemplo, tem uma outra mudança que o pessoal tem comentado bastante, é que a venda de ração, por exemplo, que até então tem sido um dos carro-chefe de muitos pet shops, de pequenos e médio porte, a tendência da venda de ração é simplesmente migrar para a venda online ou migrar para grandes redes de pet shop e supermercados também. Isso vai acelerar cada vez mais, porque, infelizmente, a venda de ração ela não agrega nenhum valor. O tutor já sabe que o animal consome aquela ração, ele fica só comprando e colocando pedido todo mês. Você não tem muito o que fazer, não tem o que negociar, não tem nada o que fazer. Esse tipo de atividade dentro do pet shop de vizinhança, um pet shop menor, ele vai perder cada vez mais o valor. Então, o que a gente tem a gente vai ter uma diversificação também no portfólio, né, na forma de venda dos pet shops, independente do tamanho, né? Uma coisa agora importante é a questão, para finalizar, a gente tem uma situação onde faz muito bem para a gente, isso é um exercício mental que não é fácil fazer, mas assim, olhar de fora, né, que o pessoal fala, olhar com olhos de águia e enxergar a empresa, né, de 2 pontos, né? Numa visão interna, e nessa visão interna, o que você pode melhorar dentro da sua empresa, né? Desenhe a empresa num papel, né? Ou com método Canvas ou outro, mas coloca num quadro ali e veja como está a relação com clientes, relação com fornecedores, como estão divididos os funcionários. Esse organograma que você tem, essa distribuição de cargos, ela estava boa até hoje, ela vai continuar assim? É melhor continuar assim? Eu acho que pela mudança do mercado, independente de mudanças de hábito ou de formas de venda, mas também pelo que pode acontecer daqui para frente. Essa forma, essa montagem, essa estrutura da minha empresa, ela está boa, assim, ela está adequada? Ou ela era adequada até 1 ano atrás ou 6 meses atrás? Então, é hora de rever tudo, inclusive a cultura, né? Se necessário for, né? Mas a forma de relacionamento, tanto com seus clientes como também com seus colaboradores, né? Tudo precisa ser revisto. E do ponto de vista externo, né? Que é outra coisa super importante, é assim, da onde vem a sua receita hoje? Minha receita só vem da loja física e 70% é ração. Então, assim, acendeu a luz amarela, né? É uma coisa que precisa ser vista com carinho, né? A gente sabe, né, que muita coisa em várias áreas vai mudar, no setor pet não vai ser diferente, né? A gente sabe que o que o consumidor vai buscar cada vez mais é um serviço diferenciado e muitas vezes, se possível, um serviço exclusivo. Então, tenha esse foco, né,
nesse redesenho que você pode fazer da sua empresa, que é um excelente momento para isso, mas pense assim, como sua empresa pode ser vista pelos seus clientes como uma empresa diferenciada, que quando ele pensa em comprar o produto que você está vendendo, ele tem lá 10 concorrentes, mas por que a sua empresa vem à frente na mente dele? O que pode provocar isso? Então, como você pode se diferenciar nos seus serviços, na sua forma de relacionamento? E assim, acredite, o futuro das empresas está na diferenciação. Não é só no porte, está na diferenciação, né? A gente sabe que o setor pet, ele é um setor que, graças a Deus, ele está se fortalecendo cada vez mais, mas ele vai exigir empresas cada vez mais preparadas. Está havendo uma profissionalização bastante grande nos últimos anos, isso tende a se intensificar daqui para frente. Da minha parte, é isso. Eu espero ter contribuído. Tá? A gente tem a coisa mais importante, que é o setor pet é um setor que está crescendo há vários anos, e isso nos dá a perspectiva de que vai continuar crescendo, até pela crise que aproximou os proprietários, os tutores dos animais de estimação. Então, assim, o momento, ele não é de festa, ele não é de celebração, mas o mais importante é a perspectiva futura é muito boa, né? É isso que nós temos que olhar, tá? Muito obrigado a todos. Excelente, Luciano. Agradeço pelos esclarecimentos. Reforço que sua participação é fundamental por trazer a experiência e a visão do gestor frente aos desafios do setor. Tá? Muito bom, agradeço mais uma vez.